Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Vida dos Bancários. Meu nome é Vitor Moura e hoje eu estou aqui acompanhado com Alain Benones, nosso co-host deste podcast. E a nossa convidada é muito mais que especial, a doutora Verônica, que vai tirar todas as suas dúvidas sobre direito previdenciário. Esse podcast a gente pensou nele a partir de uma caixinha do Instagram ontem e vocês tiveram a oportunidade de mandar as suas perguntas. E hoje a gente vai aqui esclarecer as principais dúvidas do nosso público. Vamos lá? Claro. Muito bem. Doutora Verônica, primeiro eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é a doutora Verônica e como que você se associou ao nosso escritório? Sim, claro. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Verônica, sou advogada, atuo com direito trabalhista bancário há mais de 6 anos também. Conheci o escritório VRM Advogados sentando do outro lado da mesa, não diferente do que foi com o Dr. Gustavo, com o que foi com o Dr. Alain também. Atuava ali à frente da defesa de um dos grandes bancos também do Brasil. Era colega de equipe do Dr. Alain, até que um dia ele me chamou para tomar um café e foi a melhor decisão da minha vida. Foi quando eu comecei a fazer parte da equipe de VRM Advogados, foi quando eu conheci o Dr. Gustavo, já conheci o Dr. Vitor nessa época. E foi quando eu entrei para o escritório ali atendendo especificamente agora o direito trabalhista, não só o direito trabalhista, mas como também o direito previdenciário. E hoje eu sou uma das sócias também do escritório, atuando ali, cuidando especificamente dessa parte do previdenciário do escritório, também coordenando aí a equipe, que modéstia à parte, é a melhor equipe de advogados do Brasil também do nosso escritório. Muito bem. Doutora Verônica virou sócia rápida do escritório, né? Foi tão bem acolhida pela equipe, se desenvolveu tão rápido dentro da nossa visão, missão e valores. E aí tornou-se sócia esse ano do escritório. Sim. Está coordenando, né, a área operacional do escritório. Então, se vocês tiverem dúvidas de andamento de processo, dúvidas de qualquer situação das ações de vocês que são do escritório, fique à vontade, pode chamar lá pela doutora Verônica, pelo doutor Alain. E hoje ela coordena essa área nova do escritório, né, que é o setor previdenciário. E conta para eles como é que foi que surgiu essa ideia, essa demanda, essa necessidade dentro do escritório. Quando eu entrei no escritório, a gente tinha uma demanda específica voltada para o direito previdenciário, que era mais para uma atenção, além do acolhimento e do atendimento que já era feito pela parte trabalhista, tinha um cuidado especial envolvendo o bancário com relação ao previdenciário, que eram situações na vida dele, geralmente, que era bem delicado. Provavelmente ele estava passando por um tratamento médico, onde ele estava numa situação ali um pouquinho mais debilitada, precisava de um acompanhamento mais específico, ou porque ele estava prestes a se aposentar e, consequentemente, ele acabava sendo desligado pelo banco, já tinha muitos anos ali trabalhando à frente ao banco, acreditava que ia se aposentar ali e acabava sendo desligado. Então, quando eu cheguei no escritório, identificamos essa demanda que precisava ali também desse cuidado, desse carinho especial com nossos clientes, e foi quando eu comecei a atuar à frente do previdenciário ali para atender melhor os nossos clientes. Então foi basicamente assim que a gente começou a também atuar, além do direito trabalhista, com o previdenciário também, até porque o previdenciário e o trabalhista andam lado a lado. Andam lado a lado. A gente tinha muita dúvida, né? Muitos clientes procuravam. A gente foi tentando parceiros, né, para indicar. E aí, quando a doutora Verônica chegou já com essa expertise, a gente acabou com essa questão de indicar para parceiros. Porque a dificuldade, dependendo do parceiro, é a gente conseguir que ele tenha a mesma linha de trabalho do escritório. A linha de acolhimento, de realmente tirar as dúvidas. E aí, poder ter isso dentro do escritório foi um facilitador. A gente tem, você já está imersa dentro da cultura do escritório, então isso facilitou muito, né, doutor Alain? E os nossos clientes já confiam no nosso trabalho, né? Então eles querem que a gente cuide de todas as áreas, todas as dúvidas, tem uma demanda diferente, e essa talvez seja a maior demanda no escritório, fora do direito trabalhista bancário, é o previdenciário. A gente tinha essas dúvidas, igual o Vitor falou, a gente tentava trabalhar com parceiros, mas ainda não era, a gente tinha essa dificuldade mesmo de cumprir esse propósito. E aí, com a chegada da Verônica, a gente conseguiu já absorver várias demandas dos nossos clientes, de perguntas simples a realmente conceder benefícios, acompanhar isso. E, Verônica, aí eu já queria te passar, porque você desse para a gente aqui um parecer da importância do advogado acompanhar os benefícios previdenciários. Ótimo. É uma ótima pergunta, porque o INSS hoje ele é de fácil acesso. Você tem o aplicativo, você tem o site, você tem o telefone, que você mesmo, como ele contribuinte do INSS, pode fazer o acesso. E por essa facilidade, acredita-se que o advogado acaba sendo desnecessário, pelo menos nessa primeira fase.
E o que eu vejo muitas vezes é que muitos clientes vão atrás do previdenciário, do INSS para tentar algum tipo de benefício e quando voltam para a gente tem um benefício negado ou o benefício foi encerrado. Quando volta para mim, ele fala assim, olha, tinha outros pontos aqui que eram necessários serem observados. Então, qual que é a importância de você ter um advogado que vai te acompanhar desde o início? Hoje a gente tem um trabalho não só para acolher o cliente ali, para entender qual é a situação dele, mas para tentar direcionar um trabalho, às vezes, inclusive, conjunto com o médico dele, que já está ali acompanhando o tratamento dele no dia a dia, para saber qual vai ser o melhor benefício. Se o laudo foi bem elaborado, se os documentos que estão ali, que vão acompanhar até o INSS foram, de fato, vão atender o que são os requisitos básicos ali para o INSS. Então, você tem um advogado que vai te auxiliar, não só para esses benefícios básicos, como auxílio-doença, auxílio-acidente, enfim, esses benefícios que são necessários, básicos, mas também para sua aposentadoria. Pra você saber qual que é o momento de parar. Tá para parar agora, não vai parar agora, vai continuar trabalhando um pouquinho mais. Tem a reforma também, como é que você vai lidar com essa situação? Você tem um advogado que vai te assessorar desde o início, as chances de dar erro e que você vá recorrer depois não só ao INSS, às vezes com um recurso específico, mas às vezes ao judiciário, você vai estar mais blindado, né? Então, a gente consegue trabalhar melhor do que ir sozinho ali e acabar se arriscando com o INSS. Eu penso ainda que o cliente, quando está pendente de um benefício, ele já está passando por um momento difícil na vida. Então, ele lidar com essa situação sozinho, a tendência de ter uma maior chance de erro é muito maior. E normalmente não sabe, né? Igual a gente vê uns atestados. Atesto, afastamento, 30 dias, CID. Isso para você conseguir, por exemplo, um benefício melhor, acidentário, não é suficiente. E quando a gente identifica isso antes de dar entrada no benefício, consegue corrigir, às vezes procurar um outro médico que é mais especialista, que dá um laudo melhor. A chance de um resultado mais positivo é grande quando tem esse acompanhamento, né? Você falou muito dos funcionários, né, que saíram, não sabe se é hora de aposentar ou não. Como que o bancário sabe se é a hora ou não de aposentar? Isso é uma, assim, ótima pergunta também com relação à aposentadoria. Principalmente levando em consideração que a gente teve grandes mudanças aí, né, com relação à aposentadoria. Então, quando que eu vou aposentar? Eu posso aposentar agora? Eu vou aposentar mais tarde? Como que eu fiquei com essas reformas? Bom, para responder isso, basicamente, você vai precisar de um planejamento previdenciário. Porque tem vários momentos da vida dentro ali, não só de um bancário, mas como de várias pessoas, que você vai ter N circunstâncias que vão pesar para se você, de fato, vai parar agora, se vai continuar trabalhando. Porque às vezes você vai sair do banco, infelizmente, acabou sendo desligado. Qual que é a sua intenção no primeiro momento? Quer se realocar no mercado? Quer, às vezes, atuar numa cooperativa, num escritório de investimento? Ou não? Está cansado? Quer aposentar as chuteiras mesmo? Quer cuidar um pouco ali da sua família? Investir em outras áreas? Sossegar um pouquinho. Vai depender muito de cada caso. Qual que é o seu principal interesse com relação à sua aposentadoria? Isso é uma das perguntas que eu mais faço para os nossos clientes. Você quer aposentar por qual motivo? Quer parar mesmo? Não. Vai ser um segundo auxílio para você, porque o seu interesse é continuar no mercado? Às vezes tem muito cliente que fala, não, vou parar. Não, cansei, não quero mais. Dá 3 meses, fala, não aguento mais ficar parado. Eu achei que eu queria isso, mas eu já estou acostumado com o batidão, quero voltar. Então, você vai depender muito do seu cenário, escolher o momento certo para sua aposentadoria, sabe? E se ele ficar em casa 3 meses e voltar a trabalhar, e já aposentou, ele terá prejuízos nisso, que ele poderia ter esse recolhimento durante mais tempo. Se ele precisar se afastar por alguma doença, ele não vai ter direito ao auxílio-doença, porque ele já está aposentado. Então, essa decisão do momento de aposentadoria é muito, muito necessária, tem que ser bem estudada, tem que ser testada. Exatamente. Quer ficar à toa? Então, aguarda um pouquinho, testa lá 3 meses, vê se é isso mesmo. Vai né? dar certo mesmo? Será que os 3 meses vão ser o suficientes para você identificar se você quer, de fato, se isolar, parar? E, consequentemente, exatamente por essa situação de você talvez ter um grande prejuízo se você optar por essa aposentadoria agora, porque às vezes as pessoas acreditam porque por um período teve de fato a desaposentação, a chamada desaposentação, onde a pessoa optava pela aposentadoria, continuava trabalhando, e depois de um tempo ali ela acabava acionando a justiça para tentar ali rever o benefício dela, e isso já foi
não se existe mais, isso já caiu, já tem entendimento específico com relação a isso, então você não consegue mais, e acaba sendo um prejuízo de fato. Às vezes você teria uma aposentadoria porque, como você relocou o mercado, voltou para o mercado, não teria que arcar mais com o INSS, os recolhimentos vão ser feitos de qualquer forma, você não está isento desses recolhimentos, está trabalhando, tem que contribuir. Então, você vai, de fato, continuar contribuindo e acaba sendo prejudicado se optar por uma aposentadoria aí de forma rápida. Com certeza. Verônica, e um bom planejamento previdenciário, ele impacta no valor da aposentadoria? Pode impactar em algumas regras de transição, alguma coisa assim? O pessoal me pergunta muito isso. A gente fica na dúvida, posso aposentar agora? Às vezes já pode, mas não vai aposentar com integralidade, por exemplo. Isso impacta mesmo ou não? Sim. Planejamento previdenciário, por isso que eu sou muito defensora do planejamento previdenciário. Explica o que é primeiro esse planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário, ele é basicamente para identificar os cenários de contribuições anteriores do cliente. Então, ele vai chegar até a mim, vai fazer a pergunta clássica, por que você quer se aposentar? Ele vai me trazer o cenário pela qual ele está hoje e aonde ele quer chegar. Porque a gente precisa levar em consideração que boa parte desses clientes que vão me acionar para fazer o planejamento não vão estar com todos os requisitos também para aposentadoria. Então, daqui a um tempo, como que você vai estar? Como você está hoje? Como é que estão as condições financeiras hoje para financiar? Então, o planejamento previdenciário, ele vai avaliar não só a sua vida ali, do período que você contribuiu, dos seus vínculos trabalhistas que você teve, seja como bancário, seja os anteriores ao bancário também, porque poucas pessoas, às vezes, já iniciaram direto no banco e que construíram carreira exclusivamente no banco. Você vai ter ali, às vezes, um trabalho externo. Pessoas que também, por exemplo, serviram ao exército. Tem muita gente que serviu ao exército e não sabe que isso conta como tempo de contribuição também. Então, se você serviu ao exército, você tem um histórico anterior àqueles períodos todos que você trabalhou. A gente precisa sentar e analisar. Consequentemente, planejamento previdenciário também vai tentar evitar que você tenha muita burocracia na hora que você for fazer o requerimento da sua aposentadoria. Por quê? Eu vejo que tem muita gente aflita no acesso do meu INSS porque lá tem um simuladorzinho, né? O simuladorzinho do INSS fala, eu já estou quase aposentando. Clássico. Eles ficam contando os segundos, imprimem o simulador para mim, trazem o simulador. Doutora, já está aqui, do tipo, eu já sei, não preciso do planejamento. Não, doutora, eu já tenho aqui um simulador, o sindicato o sindicato está imprimindo para eles, inclusive. O sindicato já imprimiu para mim, eu já sei quando eu vou me aposentar e aqui já tem até uma estimativa. Só quero saber como que eu faço para aumentar. Só que esse simulador do INSS, ele puxa as informações do CNIS. O que é o CNIS, para ficar mais claro? O CNIS é um extrato que você retira do site do meu INSS, onde vai ter todas as suas informações que você contribuiu ao longo da sua vida. Então, todo lugar que você trabalhou precisa estar registrado ali. Quer dizer que, então, todo lugar que você trabalhou vai estar registrado ali? Não. Vão ter lugares onde que deveriam estar registrados ali, mas não estão. E isso precisa ser levado em consideração, porque, afinal de contas, você trabalhou para isso, né? E se você trabalhou, consequentemente, você precisava ter essas contribuições todas registradas ali. Sem falar que, às vezes, tem empresa que quebra, que não finaliza o vínculo do cliente ali, ou que deixa de fazer algumas contribuições, ou que muda de nome. Então, você vê uma empresa que começou com um CNPJ, com um nome, aí depois saiu e alterou e mudou de nome. E fica aquele vínculo solto ali no CNIS. Então, você vai ter uma série de fatores, porque para a sua aposentadoria, seu CNIS precisa estar 100%. Se o CNIS não tiver 100%, que é esse extrato do INSS, a sua aposentadoria vai ser prejudicada. Porque o INSS não vai bater na porta e perguntar, olha, tem um monte de informação aqui no seu CNIS que não está batendo. Tem como a gente corrigir? Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o seguinte, vou negar o seu benefício porque as informações não estão completas. Então, é mais fácil eu negar. E aí, um dia, quem sabe, talvez, daqui a alguns anos, vai estar tudo 100%. E aí, eu concedo a aposentadoria para você. É mais fácil para o INSS. Ele não quer ir batendo de porta em porta. Vamos corrigir o CNIS? É importante. O INSS não é seu amigo. Exatamente. Muito pelo contrário. Ele não quer te pagar. Justamente. Se ele puder postergar mais ainda, então ele vai fazer isso.
Então, você vai ter essa análise. E aí, nesse planejamento, você identifica esses problemas. Sim. E já procura soluções para resolver isso antes do momento da aposentadoria. Exatamente. Inclusive, eu falo, com a entrega do CNIS, eu já falo, já marca um horário para você ir até a agência, ou eventualmente, se for o caso, já faz uma abertura de ocorrência dentro do próprio site, com as informações onde você vai precisar corrigir. E já alerta, ó, o INSS, como não é seu amigo, não vai querer corrigir. Ele vai falar, não, a gente corrige quando você for pedir aposentadoria. Mas não, você tem direito a corrigir seu CNIS a qualquer momento. Você não precisa fazer um requerimento de um benefício para corrigir um CNIS. Qualquer momento. Se eu tiver plena consciência que meu CNIS está errado, que tem um vínculo ali que não está certo, que tem uma situação que eu preciso corrigir, e se eu for até o INSS, por obrigação, ele tem que corrigir esse CNIS para você. Independente de qual seja o momento da sua vida, se você for fazer requerimento agora ou mais tarde. Então, eu identifico essas situações, todos os apontamentos que são feitos, que vão trazer certamente uma burocracia maior para esse momento, que é o que ninguém espera. Você está cansado, você quer se aposentar. Provavelmente você tem um interesse econômico também envolvendo aquilo ali. Às vezes é para o seu sustento. Você quer esperar mais 2, 3, 4 meses para resolver questões burocráticas do INSS? Não. Resolve de uma vez, né? Exato. Então, vamos já sentar, analisar o que precisa ser corrigido ali, o que pode acontecer para o melhor cenário para você. E, contrapartida, além disso, a gente olha também as questões financeiras, que é o que o Alan perguntou. Muita gente chega, boa parte dos nossos clientes bancários também já chega, Verônica, eu quero aposentar pelo teto. Vou me aposentar pelo teto? Já sei que eu vou contribuir pelo teto. Vou continuar contribuindo pelo teto. Eu só preciso saber até quando. Tudo bem. Aí você está vendo aí, então, que você vai fazer hoje, o teto do INSS está em torno de R$7.000. Então, você vai fazer uma contribuição mais ou menos ali de R$1.500, basicamente, porque é 20%. Então, em torno ali de R$1.500 por alto. É esse valor que você está disposto a investir no INSS, correto? Correto. Por que você quer continuar contribuindo sobre o teto? Qual que é a finalidade dessa contribuição? Quero receber o teto. Todo mundo vai receber o teto do INSS? Não vai. Raramente. Raramente. Para ser muito sincera, pouquíssimos casos que eu acompanhei até hoje, a gente chegou perto dos R$7.000. Perto. Não é nem os 7.000. Isso com pessoas que contribuíram pelo teto por muitos anos. Porque eles têm uma vida anterior a esse período que eles contribuíram pelo teto, que vai reduzir a base de cálculo deles. Porque ninguém já chega ganhando, a não ser que você seja muito privilegiado, e aí eu te tiro da exceção, você, desde o início da sua vida de trabalho ali, já começa a contribuir pelo teto do INSS. Aí, de fato, você vai ser uma pessoa privilegiada a nível de, talvez, conseguir o teto do INSS. Mas, certamente, se em algum momento da sua vida você receber um valor um pouquinho inferior ao teto, isso já vai impactar. Já vai impactar e já vai reduzir. Exatamente. E é o processo natural, né? As pessoas começam, às vezes, como jovem aprendiz, estagiário. Né? Depois vai iniciar numa empresa nos cargos mais baixos, vai subindo. Você só tem o teto no final da carreira, muitas vezes, né? Exatamente. Às vezes você vai começar ali como um caixa, um agente de negócios, um gerente de relacionamento, até depois você chegar, eventualmente, à superintendência. Então, porque a gente tem muitos clientes que estão nesse nível também. Então, você vai ter uma vida toda até chegar naquele patamar de salário. Então, muitas vezes, e isso vai impactar também. Então, a pessoa já vem com recolhimento sobre o teto. Ele acha que é só ele continuar contribuindo sobre o teto por mais um período, que o teto vai chegar para ele com toda certeza. Até porque ele tem muitos anos que ele contribui para o teto. E acaba jogando esse dinheiro fora, né? Exatamente. O que a gente acaba vendo? Aí eu sempre, nesse planejamento previdenciário, eu vou sempre trazer 3 cenários. O teto, que é o que ele está querendo. O mínimo. Por que o mínimo? Porque, gente, a vida de todo mundo é uma roda gigante. Hoje, graças a Deus, tem um valor para recolher pelo teto. E amanhã? E mês que vem? E ano que vem? Tivemos a situação de pandemia. O cenário pode mudar muitas vezes. Como que vai ficar essa situação? Então, você vai ter outros cenários também, principalmente levando em consideração que a vida tem N fatores onde vai pesar consideravelmente ali no seu benefício, que você precisa levar em consideração. A vida é cíclica. Então, eu faço pelo mínimo, pelo teto e, eventualmente, um terceiro valor que para o cliente também vai ser interessante. Olha, Verônica, o mínimo
não é o caso, não precisa tanto, até porque se contribuir por muito tempo pelo mínimo pode também reduzir sua base de cálculo. Mas eu tenho um valor aqui que não é nem céu nem terra. Eu tenho um valor que é bem intermediário, R$2.500, R$3.000, que dá para contribuir e não vai me apertar. Então você vai ter 3 cenários, possíveis cenários na sua vida, e vai identificar qual que serão os valores que você vai receber. Até porque isso é bom deixar claro, que aquela estimativa do INSS, aquele valorzinho que o INSS indica lá, ele está levando em consideração que o salário que você recebe hoje vai permanecer até o momento que você vai se aposentar. Se tiver qualquer alteração, aquele salário já não é mais o salário real. Então, você vai ter 3 cenários específicos de como vai estar o seu cenário para aposentadoria e qual vai ser o valor que você vai receber em razão disso. E o que a gente costuma ver? Isso é sempre, tá? O cliente chega querendo contribuir pelo teto. Ele vai fazer um investimento, às vezes, dependendo de quanto tempo ele tiver aqui. Levando em consideração que ele não está agora pensando em retornar ao mercado, ou eventualmente não está com interesse também de continuar ali contribuindo por muito tempo. Ele quer optar pela aposentadoria mais próxima. Só que a mais próxima, em razão das regras de transição, está em alguns anos ainda pela frente, em torno de uns 5 anos. Às vezes até bem mais. Hein? Exato. A gente está vendo cenários aí de quase 10 anos de espera. Exato. Então, você vai ter mais um cenário em torno de uns 5 anos, 10 anos. A gente está falando, às vezes, de quase 150 mil de investimento para o INSS, se você continuar contribuindo pelo teto. Se você continuar contribuindo pelo mínimo, o investimento cai. O investimento passa, às vezes, 20, dependendo do cenário, de como a gente foi tribular. Então, você tem 2 cenários. Você vai investir 20 mil no INSS, 150 mil. Mas se eu investir 150 mil, por questões óbvias, eu vou ganhar mais, né, Verônica? R$400 a mais. Vale a pena? É aí que tá o negócio, né? Exato. E bancário sabe muito bem quanto que vale um dinheiro bem investido, né? Exatamente. Então, às vezes, o cenário vai estar ali no meio termo, né? Um valor que não vai dar o mínimo, mas um valor que vai trazer uma remuneração adequada e eu pego o restante, pego o restante e aplico num bom investimento que eu vou ter ali um complemento dessa renda depois. Exato, que é o que a gente vê toda vez que a gente fecha um planejamento previdenciário, eu apresento o planejamento previdenciário, todas as vezes, para não dizer 100% das vezes, Verônica, eu posso pegar esses 150 mil e aplicar e triplicar esse valor. Eu vou ganhar muito mais se eu não investir no INSS, se eu aplicar em outras situações, às vezes até na previdência privada, que ele já tem, que vai dar um retorno financeiro para ele infinitamente superior ao do INSS, que ele já está, inclusive, ali contribuindo há muitos anos para essa previdência privada, do que insistir por conta de R$400. Qual que é e sem falar que, se você for pensar, são 10 anos investindo para o INSS, em torno, e dependendo do cenário. Claro, vai de cada cenário. São 10 anos investindo para o INSS. Você vai demorar muito tempo para você, de fato, começar a receber do INSS. Porque por muitos meses, você só vai receber aquilo que você investiu. Então, até você, de fato, começar a usufruir do seu benefício mesmo, porque por hora você só está recebendo aquilo que você investiu, que você injetou. E ali é um investimento também, de certa forma. Não é um dos melhores investimentos. É bem longe disso, né? Na maioria das vezes, as pessoas têm essa dificuldade de entender, né? Porque o INSS não é o melhor investimento. Exato. Ele é um ótimo investimento enquanto você está com contrato ativo, porque parte da sua contribuição vem do empregador. E aí faz todo sentido, né? Quanto mais tempo você ficar empregado, melhor vai ser sua aposentadoria. Mas depois que você não tem mais vínculo com nenhum empregador, essa análise do planejamento previdenciário é essencial para você entender o que é melhor para você. Às vezes vai ser melhor colocar esse dinheiro em um outro tipo de investimento. Até porque você passa a ser o financiador ali do benefício. Então, você tem outras formas de, às vezes, conseguir faturar um valor superior ao que você vai receber do INSS, do que continuar insistindo ali. Sem falar que o INSS vai estar à mercê. À mercê de quê? De política. Das várias alterações, exato, né? E que é uma das áreas que mais sofreram alterações no direito. A gente tem uma das grandes alterações que foi agora, em 2019, mas frequentemente, tanto na via administrativa como no judiciário, tem grandes alterações. A gente tem muitos cenários de instabilidade por parte do INSS. O INSS precisa pagar muita gente. Como que ele vai fazer? A cada vez ele vai funilando mais, para que ele não... Porque
porque está começando a ficar defasado, já não está conseguindo mais arcar com todas. A gente tem uma mudança de perfil demográfico do Brasil, né? A gente não tem mais a relação entre jovens, né, e quem está recebendo a aposentadoria tá mudando. E é por isso que o INSS está cada dia mais difícil com as contas, né? Essas alterações legislativas é para tentar ajustar o caixa do INSS. E aí é interessante que o pessoal, muitos na ativa, né, muitos bancos têm as previdências privadas, né, com contribuição de cota parte do empregador. E a gente viu vários colegas, né, vários colaboradores que não fizeram essa opção, que não tiveram esse plano de previdência dentro dos bancos e depois ficam, né, a ver navios. Então, assim, se tem essa oportunidade dentro do seu banco, você precisa aproveitar, faça a contribuição, porque vai ter ali um aporte extra, né, do empregador. Os planos são bons e nesse momento em que você está aí para decidir a aposentadoria, às vezes já está na hora de você receber a aposentadoria complementar. Então, isso vai te dar um tempo de espera para a aposentadoria do INSS. Exato. E a gente vê muitos casos assim no escritório. Eles já estão ali usufruindo da aposentadoria privada e do plano de previdência privada que eles optaram, e o INSS vai demorar um pouco. Por que o INSS vai demorar um pouco mais? Porque houve uma alteração. Então, pode ser que daqui a 10 anos, onde ele está na expectativa de receber a aposentadoria dele, aumente mais 3, mais 4, mais 5. Eu acho que nesse caso fica ainda mais clara a necessidade do planejamento previdenciário, né? Se você tem essa complementação de aposentadoria, o planejamento previdenciário é essencial. Não tem como não fazer. Você pode estar deixando dinheiro na mesa. Ou contribuindo num valor maior. Eu não consigo ver nenhum cenário em que ele não seja essencial. Também não. Porque realmente você está deixando dinheiro na mesa. Vai deixar dinheiro na mesa. Ou você está contribuindo a mais, pelo que eu entendi aqui, as pessoas estão contribuindo a mais, pensando no teto, não vai conseguir chegar no teto. Uhum. E, de repente, um planejamento previdenciário, uma análise criteriosa da sua vida pregressa nesse sentido, vai te economizar um dinheiro. E a gente viu muitos clientes que não fizeram e aposentaram na ativa sem necessidade. Estavam ainda empregados, com o empregador contribuindo, vou aposentar de uma vez. E nem procurou saber se era tão relevante assim correr para fazer essa aposentadoria, né? E acaba recebendo um valor muito baixo, porque quanto mais cedo você corre para que isso aconteça, baixo vai ser o valor, provavelmente. E em contrapartida, você tem, às vezes, uma mudança de cargo significativa dentro do banco, que vai aumentar o seu patamar financeiro ali, muito alto, perto ali do que você vinha recebendo antes. Não tem mais o que fazer, você só vai continuar contribuindo sobre aquele salário alto. A aposentadoria permanece intacta, não tem o que fazer. Depois da decisão do STF, não tem mais o que fazer mesmo, né? Fazer. Porque acabou essa questão de reavaliar, né? Reaposentar. Exatamente. Então não tem mais o que fazer. E você citou essa questão de mudança de legislação, né? A última mudança foi bem complicada. A gente viu pessoas que estavam bem próximo da aposentadoria e distanciou muito. Você consegue trazer, assim, pra gente, assim, o básico dessa regra, o que aconteceu, que mudou tanto com essa aposentadoria? Uhum. A gente tinha um cenário de aposentadoria anterior que era basicamente tempo de contribuição, né? Se você completava ali os 35 anos enquanto homem, 30 anos enquanto mulher, você já tinha a possibilidade de se aposentar. Além disso, você tinha ali basicamente por idade. Completava uma determinada idade, você conseguia também se aposentar. E o INSS, como muito bem colocado pelo Vitor, foi começando a ficar defasado. A gente não consegue mais pagar essas pessoas como está sendo. Então, a gente precisa rever de novo a estratégia. E aí, eles trouxeram novas regras para tentar ali aumentar um pouquinho o tempo de contribuição. Então, basicamente, você vai ter uma regra ali de 50% do pedágio, 100% do pedágio, ponto. Você tem uma série de fatores que são todas também trabalhadas no planejamento previdenciário. Eu trago todas essas possibilidades de aposentadoria para você optar pela melhor também. Não é só, vou fazer um planejamento aqui só para saber como que eu vou ficar com a regra de 50%. Não, a gente traz todos os detalhes, todas essas regras específicas para ver qual que vai ser, de fato, o melhor cenário para você. Porque, às vezes, já está trabalhando, esperar 2, 3 anos para conseguir, às vezes, optar pela regra melhor é plausível também. Mas eu acho que o que é muito interessante, poucas pessoas sabem, é que existem ainda as possibilidades de se aposentarem pela regra antiga. Quando que isso acontece? Aí é porque não é muito bem explicado e se escuta falar muito de direito adquirido. Provavelmente a Alan já ouviu falar isso no comercial. Doutor, mas eu tenho direito adquirido.
o que é explicar um pouco o que é o direito adquirido. E também explicar que não é que as aposentadorias antigas foram extintas, não é que elas foram extintas, mas você vai ter que cumprir determinados requisitos para conseguir alcançar elas. Então, vamos dar um exemplo mais prático para as pessoas entenderem. Vou dar um nome hipotético aqui. João. João trabalha no banco há mais de 30 anos. Tinha uma série de contribuições anteriores ao banco também. Já estava quase chegando aos seus 35 anos de tempo de contribuição. Veio a reforma. E aí ele falou assim, olha, vou correr, porque eu já sei que eu tenho 35 anos de tempo de contribuição e eu vou pedir minha aposentadoria, porque aí eu não vou sofrer com a reforma vai ser postergada. Quando ele chega lá, no INSS, em razão daqueles problemas todos com o CNIS que a gente já conversou aqui antes, o INSS fala o seguinte, não, João, você não tem direito a esse benefício. Você só vai conseguir se aposentar agora pela nova regra. E joga o João mais 10, 5, 6 anos para frente, que é a opção do INSS, é o que o INSS quer fazer. Então jogou aí o João para mais 10 anos. E aí ele vai fazer um planejamento previdenciário. Voltamos para o planejamento previdenciário. E aí a gente percebe que o João tinha os 35 anos, todos completos anteriores à reforma. Todos completos. Ele só precisava de alguns ajustes no CNIS dele. Às vezes ele serviu ao exército, precisava fazer essa averbação desse período ali que ele serviu ao exército no CNIS dele, porque isso conta também. Só precisava de alguns reajustes. E aí hoje, agora, em 2023, eu olho para o João e falo assim, João, vou te contar um negócio. Lá em 2019, você podia ter se aposentado por 35 anos de tempo de contribuição. O João vai falar, agora eu perdi, né? Já passou, né? Já passou. Só podia até novembro de 2019, não posso mais. É aqui que tem o direito adquirido. É aqui que se forma o direito adquirido. Quando você cumpriu todos os requisitos para alcançar aquele benefício. Quando você cumpriu. Não. Antes da mudança. Exato. Ou seja, antes de novembro de 2019, você tinha todos os requisitos específicos para se aposentar anterior à reforma. Então, você pode se aposentar pela regra antiga. Verônica, estava faltando 2 meses para eu contribuir ali, para eu continuar pela regra antiga. Então, eu tenho direito adquirido? Não. Aí você vai ser colocado pela reforma. Infelizmente, acaba sendo prejudicado pela reforma. Mas ainda existem possibilidades ali de você se aposentar pela regra antiga ou pela regra nova, dependendo de como ficar. Claro que a gente vai analisar o melhor cenário e é por isso que é essencial a análise do advogado, não só pela documentação, pelo CNIS, mas para ver o que a gente pode fazer para te atender da melhor forma. Não, perfeito. Foi uma aula aqui, né, Vitor? Com certeza. Eu acho que, assim, realmente, pelo que a gente está vendo, não tem como você pensar em aposentadoria sem um planejamento previdenciário. Não tem como. A gente ouviu falar muito disso, mas eu quero começar aqui um outro tema que eu sou bombardeado no escritório com essa pergunta. Revisão da vida toda, doutora Verônica. O que é isso? É possível? O bancário tem direito? Conta pra gente. Ótimo, revisão da vida toda. Decisão recente, né? Revisão da vida toda. Já havia, assim, umas discussões a respeito. Teve decisões favoráveis, decisões que não foram tão favoráveis, mas explicando, saindo um pouco da parte jurídica, mas explicando direto mesmo para o cliente, porque é para ele entender. Sendo muito claro a historinha, para a gente entender. Eu gosto muito de exemplos e de questões didáticas que eu acho que ficam mais fáceis de entender. Conversar com o Vitor, que é um advogado, ele vai entender a jurisprudência, ele vai entender a regra, ele vai entender a mudança. O doutor Alan também vai entender. E para o nosso cliente que não é formado em direito, não tem às vezes esse conhecimento específico, como que ele vai entender se ele tem direito ou não ao tal da revisão da vida toda? A revisão da vida toda, ela surgiu basicamente porque o INSS se viu numa sinuca de bico. Por que ele se viu numa sinuca de bico? A gente precisa voltar um pouquinho na história do Brasil e entender como que era o cenário até julho de 94. Como que era o cenário do país naquele momento? A gente tinha uma questão econômica completamente instável, inflações diárias. O preço era um de manhã, você voltava no supermercado, o preço era outro.
mudanças de moeda constantemente. Você teve o cruzeiro, cruzado, novo cruzado, enfim. Você teve várias moedas que foram sendo trocadas na tentativa de regularizar o INSS ali, o INSS, perdão, na tentativa de regularizar ali. A economia, né? Exatamente, a economia. Consequentemente, você teve uma série de fatores, de mudanças que acabaram impactando no salário de todo mundo. Eu pego as carteiras, né, desse período, os reajustes salariais eram feitos quase que quinzenalmente, assim, mensalmente, porque ia aumentando zeros ali no salário, ia mudando o valor, a nota, a moeda. Então, você vai vendo que as carteiras eram constantemente modificadas. O que o INSS fez? Até que, em julho de 94, foi implementado o Plano Real, que é a moeda que hoje está vigente e permanece aí até hoje. Estável, né? Exatamente, que teve uma estabilidade específica após o Plano Real. Como que ficou, então, o cálculo dos benefícios daquela galera que sofreu diversas mudanças de moeda, de valores? Como que ficaria? O INSS, a gente tem uma brilhante ideia. Vamos descartar tudo que aconteceu anterior a 94 e fazer o cálculo que fica mais fácil. Mas é a pessoa que trabalhou antes de 94. Ela não tem direito àquelas contribuições que ela fez? Facilitou só a vida do INSS. Do INSS, exatamente. Então, o INSS vai fazer o cálculo de qualquer benefício, seja para aposentadoria, às vezes para pensão também. Ele vai levar em consideração as contribuições posteriores a julho de 94 e vai descartar todas essas contribuições. Só que, se você contribuiu, você tem direito que essas contribuições integrem a base de cálculo, se for favorável para você, é óbvio. Se for desfavorável, ok, continue pela regra anterior. Mas, se for favorável, como que eu ficaria se esses salários integrassem ali o meu cálculo no momento da minha aposentadoria? E aí veio a revisão da vida toda, que é basicamente, a revisão da vida toda é que todo o período posterior que seria descartado de 94, ele volta a integrar a base de cálculo do seu aposentadoria, do seu benefício. E é até bom explicar que não é só aposentadoria, pensão por morte também. Se você estiver recebendo um benefício específico que foi calculado ali levando em consideração esses parâmetros, podem também ser revisados. Então, a revisão da vida toda é basicamente para isso. E como é que fica a revisão da vida toda, então? É todo mundo que tem direito? Todos os bancários que têm direito? Então, eu fui bancário por muitos anos, minha aposentadoria foi calculada dessa forma, eu estou aposentado, eu quero, então, optar pela revisão da vida toda. Como que é feito? Como que nós do escritório vamos te receber e te acolher? Primeiro que a gente não vai fazer ação logo de cara. E eles já se assustam quando eu falo isso. Mas eu quero a revisão da vida toda? Falei, calma. Eu tenho direito? Eu trabalhei. Desde 83. Exato. É meu direito a revisão da vida toda. Até eu explicar o seguinte. A revisão da vida toda é para todo mundo que contribuiu anteriores a 94. Mas não quer dizer que beneficia todo mundo. E é isso que as pessoas precisam entender. Por que é bom procurar um advogado sério, que vai, de fato, cuidar de você e não do processo? Porque se eu ajuizar uma ação pedindo revisão da vida toda, vai ser feita a revisão da vida toda. Fato. Se ela vai te beneficiar, é outros 500. Porque se você acionar o INSS, acionar o judiciário para fazer esse tipo de revisão e o INSS identificar aplicando todos os salários anteriores a 94 e o seu salário da sua aposentadoria cair, a partir de agora você vai ter uma defasagem na sua aposentadoria. Porque não foi o INSS que fez o reajuste. Foi você que bateu na porta dele e pediu o reajuste. Foi você que foi até o judiciário e pediu para que seja reajustado sua aposentadoria. Então, se o cálculo não for favorável para você, o INSS não vai falar, não, tá bom, você ia perder R$300 aqui na sua aposentadoria, mas eu sou legal, eu não vou fazer essa mudança não. Ele vai E muitas vezes ele vai ter que devolver, né? Já que ele estava recebendo um valor maior. Então ele vai fazer. E a gente tem muito essa dúvida lá no escritório, né? O pessoal liga querendo a revisão da vida toda, a gente fala, não, precisa de uma consulta. Não é só assinar a procuração. E no final das contas tem que fazer um cálculo, né? A gente precisa fazer esse cálculo. E essa dúvida assim, é extremamente recorrente. Para que fazer o cálculo? Você acabou de explicar muito bem, né? Exatamente, era isso que a gente ia chegar.
É por isso que todas as vezes que os nossos clientes são atendidos no escritório com essa dúvida da revisão da vida toda, a primeira coisa que eu falo, calma, eu preciso fazer um cálculo antes. Mas cálculo? Agora? E, principalmente se ele já estiver acostumado com o processo trabalhista, ele vai falar, mas Cálculo é no final da ação? Agora. Por que você vai fazer cálculo agora? Porque se eu identificar que vai ser prejudicial a você, eu não vou ajuizar essa ação. Ou identificar que a majoração é irrisória. Irrisória. Às vezes a gente vai ajuizar uma ação para você ganhar R$10 a mais na sua aposentadoria. Você vai esperar esse tempo todo, ter esse trabalho todo com o judiciário para ganhar R$10 a mais na aposentadoria? Será que vale a pena? Será que vale a pena esse desgaste todo? Uhum. Então, você vai fazer esses cálculos exatamente para verificar. Será que vai ser benéfico para mim ou não vai? Será que vai atender o que eu quero, as expectativas que eu tenho? Então, antes de qualquer passo de acionar ao judiciário, porque a gente está falando de um benefício que não é qualquer benefício. Às vezes é o único benefício que a pessoa tem. É a única fonte de sustento que às vezes ela tem. Ela só tem a aposentadoria. É aquilo ali que ela tem para cuidar da vida dela, para cuidar da família dela. Imagina você chegar para uma pessoa que está aposentada, que a aposentadoria já não é aquela coisa toda, já não chegou no teto, perto do que ela tinha de expectativa. E aí você vira e fala assim, a partir de agora, sua aposentadoria, que era de um valor muito pequeno, tá R$300 a menos. Na vida do brasileiro, gente, principalmente um aposentado, R$300 é muita coisa. É muita coisa. Então, por isso que a gente tem esse cuidado. Revisão da vida toda pode te atender, mas desde que você faça com muita cautela. E que é o cuidado e o carinho que a gente tem pelo escritório com os nossos clientes antes de tomar qualquer atitude nesse sentido. Necessário, né? Senão depois vem a bomba e aí não tem o que fazer. Exatamente. Agora ficou extremamente claro por que a gente criou o setor previdenciário no escritório, né, Vitor? O mesmo padrão de qualidade que a gente imprime para as ações trabalhistas, a gente faz com a questão previdenciária da mesma forma. O cuidado é com o cliente. Não é com a demanda. Seria fácil para a gente ajuizar a demanda, cobra um valor inicial, de todo mundo, né? E pronto, né? Ajuiza, e se a pessoa tiver prejuízo, paciência. Quem mandou ela querer a ação, né? Mas não, a gente cuida do cliente, a gente cuida dos seus interesses mesmo. Então, é o mesmo padrão de qualidade que a gente tem com o trabalhista bancário, a gente vai ter também e já está tendo no setor previdenciário do escritório. Perfeito. Exatamente. Agora vamos tirar algumas dúvidas, né? Já estamos tirando várias dúvidas, mas vamos aproveitar para responder algumas perguntas, né, que vieram da caixinha. E a primeira aqui que a gente separou, como que funciona a estabilidade pré-aposentadoria? Ainda tem esse benefício? Como é que funciona isso? Estabilidade pré-aposentadoria. O que a gente vê muito no escritório é falando assim, Verônica, fiz 30 anos de banco ou 35 anos e eu tenho direito à estabilidade. Hoje, agora. A estabilidade pré-aposentadoria do bancário, ela foi muito associada ao tempo, né? Aos 30 anos, aos 35 anos, e infelizmente se modificou. Era 30 anos para mulher, 35 anos para homem, quando era a regra antiga. Ou seja, estava prestes a completar esse período, você tinha uma estabilidade específica, levando em consideração o tempo que você tem dentro do banco. Então, se você tinha um tempo específico, você tinha... Quando estivesse prestes a completar 2 anos para atingir os requisitos específicos da aposentadoria, você tinha direito a essa estabilidade. Então, por isso que se associa muito aos 33 anos de tempo de contribuição, aos 28 em caso de bancária. Então, eles fazem essas contas rápidas, até porque isso foi propagado por muito tempo. Muitas pessoas conseguiram essas estabilidades nessas condições. Só que eram condições anteriores à reforma. E ainda havia uma regra de benefício total, benefício proporcional, né? Exatamente. Então, 2 anos ou 1 ano de estabilidade. Lembrando que esse tipo de estabilidade não é legal. É uma estabilidade prevista em convenção coletiva. Em convenção coletiva, exatamente. Então, ela pode ser alterada e foi alterada depois da última reforma, né, da Previdência. As convenções coletivas fizeram uma nova previsão da estabilidade, né, mudando um pouco a regra. Exatamente. Principalmente para atender essas mudanças que tiveram agora, a convenção coletiva alterou, o Vitor colocou muito bem, a estabilidade pré-aposentadoria não é por lei, ela é um benefício, de certa forma, para o bancário, que tem previsão na convenção coletiva dele. Então, houve alterações específicas, antes você podia optar pela melhor aposentadoria, por exemplo, a qualquer momento que você optasse pela sua aposentadoria, você tinha direito ali à estabilidade. A regra mudou. Se você atingir os requisitos específicos agora
para alcançar uma regra em especial, a sua estabilidade fica congelada àquela aposentadoria específica. Então, você tem esse cenário que alterou. Hoje não se fala mais só pelo tempo de contribuição. Você precisa, então, saber como é que... Voltamos ao planejamento previdenciário. Olha como que ele é importante. Verônica, como que eu vou saber, então, se eu tenho ou não estabilidade? A gente precisa saber quando você vai aposentar. Quando que você vai aposentar? Quando que você vai atingir os requisitos específicos? Porque a partir dessa data eu vou ter que calcular um tempo anterior a isso para você começar a acionar o banco dizendo, olha, estou prestes, daqui a pouco eu vou me aposentar. Então eu vou fazer jus aqui ao meu direito com relação à convenção coletiva para adquirir essa estabilidade. Então, volta de novo para o planejamento previdenciário, para você entender a importância não só por questões financeiras e tudo mais, mas para resguardar seus direitos também, para você não ser pego de surpresa e você acabar sendo desligado ali nesse período. Exatamente. E ter que, às vezes, recorrer ao judiciário para tentar, às vezes, uma reintegração, discutir todos esses cenários de novo. Olha só que importante isso, né? O planejamento previdenciário não é só para quem foi desligado, para quem ainda está com o contrato ativo. Por que isso? Porque a regra da convenção coletiva diz que você tem que comunicar por escrito seu empregador. Então é interessante que você esteja monitorando isso, faça seu planejamento, identificou que falta ali 24 meses para sua aposentadoria, né, 2 anos, você precisa fazer um comunicado para o seu empregador para que a partir dali você tenha estabilidade. Não é só fui demitido, tinha estabilidade, tem um requisito objetivo que precisa ser cumprido. Até porque se acontecer o desligamento e você tinha estabilidade, a gente vai ter que de novo recorrer ao judiciário, porque o banco não vai falar, é verdade, desculpa, volta. Não vai falar. Ele vai falar, olha, o desligamento está feito. Esse aqui é seu desligamento, paciência. Aí vai ter que recorrer ao judiciário, uma ação de reintegração. Que muitas vezes está até validando, né? Sim. Suprimindo essa questão do comunicado objetivo formal. Mas é necessário, né? Se a gente estiver atento a isso, a gente não vai ter essa discussão dentro do judiciário. Exato. Fez antes o comunicado, o próprio banco tem feito a reintegração administrativa. Quando identifica que demitiu dentro desse período. Estando comunicado dentro dos requisitos específicos, atendendo ali todas as exigências, eles vão fazer. Então, é outro ponto extremamente forte aí para o planejamento. A outra pergunta que veio... fala de quem já teve a ação trabalhista. Olha só, o INSS que a empresa paga na ação trabalhista serve para contagem da aposentadoria? Olha, serve. Vai depender muito. É porque a ação trabalhista você vai ter uma série de fatores onde vai diversas discussões ali. Você pode ter, por exemplo, reconhecimento de vínculo, você pode ter equiparação salarial, quem for cliente nosso já vai estar, às vezes, até habituado a esse termo, que é basicamente você ter um reajuste ali do seu salário que você recebia. Se você tem um reajuste no seu salário, provavelmente você também vai ter um reajuste específico ali no valor que você deveria ter contribuído anteriormente. Então, isso vai impactar, sim, na sua aposentadoria, no seu tempo de contribuição, levando em consideração, inclusive, que precisam ser reajustados os salários. Então é só com a ação trabalhista que a gente já reajusta todos os salários, né? Porque eu ganhei equiparação, os meus salários vão ser todos reajustados. Não, INSS, o banco não vai comunicar ao INSS a sua decisão trabalhista. Ele não vai informar que naquele período que ele te pagou R$3.000, ele deveria te pagar muito mais do que isso, né? Levando por um exemplo aí, por base mais ou menos. Então ele não vai fazer isso. O que você vai precisar fazer? Levar as decisões trabalhistas para o INSS, para que esse período todo seja contado ali. Então, sim, de certa forma, esses valores que são pagos também na ação trabalhista vai impactar também na sua aposentadoria, mas lembrando e levando em consideração que nada vai ser feito automático. Você vai precisar de um advogado, um previdenciarista para acionar o INSS e, eventualmente, se for o caso, às vezes até a justiça mesmo, para que seja incorporada todas essas decisões trabalhistas ali no seu período também. É muito comum, né, nos casos de vínculo, né, igual você citou. Então, às vezes o bancário começou ali como estagiário, e aí a gente, na ação, identifica que ele já deveria ser empregado, né? Então, muda o padrão salarial, muda a forma de contribuição, então isso aumenta, né, dentro do benefício. E às vezes a gente vai ganhar uma equiparação que vai fazer ele chegar no teto, e o salário dele não estava no teto ainda, então isso muda muito, né? Mas ele não vai mudar se ele já tinha o salário acima do teto. Exatamente. Né? Tirando a questão do vínculo, que aumenta o tempo de contribuição, né? O período de contribuição, se ele já estava acima do teto, a contribuição na ação trabalhista não vai fazer diferença para ele. Você só vai ter mais um trabalho burocrático ali para o INSS dizer, olha, você já contribuía pelo teto. O reajuste do seu salário que foi superior ao teto
para mim vai ser irrelevante. Então, vale a pena para aquelas pessoas que tinham um salário inferior ao teto, mas que eventualmente com uma sentença trabalhista conseguiram atingir um patamar salarial superior que chega próximo ao teto, ou que se chega ao teto, ou que se passe do teto, para que valha também para a aposentadoria. Porque às vezes as pessoas não entendem porque elas pensam só como se fosse uma aposentadoria privada. A privada, quanto maior o valor que você contribuiu, né, para o bolo, maior vai ser o rateio posterior. Então, qualquer contribuição faz diferença. A previdenciária, não. Tem parte dessa contribuição que ela é fiscal, ela é tributária. Sim. A empresa tem que recolher e é para formar mesmo a força da previdência em contribuição não para você, né, mas para o sistema como um todo. E isso é tão importante. Teve um caso de um cliente nosso, um cliente muito querido nosso também, que ele começou a fazer contribuições por conta própria, na tentativa de ter um melhor benefício, pensando exatamente nesse sentido. Vou continuar contribuindo aqui como facultativo, trabalhando, e vou mostrar a confusão que se deu no final. E aí ele já estava até descrente que teria como resolver, e a gente conseguiu resolver. Então, ele continuou contribuindo ali como facultativo por um tempo, na tentativa de aumentar o valor do salário dele na hora que ele fosse aposentar. Só que já tinham contribuições que eram extremamente relativas para ele, que não iam modificar, exatamente por questões que já estavam relacionadas ao teto. E aí, o que aconteceu? Ele contribuiu como facultativo, mas ele estava trabalhando. Facultativo não pode estar trabalhando. Aí eu vou ser um pouquinho técnica para explicar. O INSS tem uma questão que chama fato gerador. O que é o fato gerador? É o que vai dar causa para a contribuição. O fato gerador é o trabalho. Se você trabalha, você passa a ser um contribuinte obrigatório. Então, a partir de agora, você está trabalhando, está exercendo qualquer atividade remunerada, está recebendo por isso, está trabalhando, mais simples que seja, um bico que seja, você se torna um contribuinte obrigatório. Você precisa contribuir. Está sendo por conta própria, está sendo autônomo, aí você vai recolher como contribuinte individual. Se você estiver trabalhando e recebendo qualquer fonte de renda em relação ao trabalho e contribuir como facultativo, você perde esse tempo. Ele não é levado em consideração. Essas remunerações não são levadas em consideração. Por que não são levadas em consideração? Porque você era um contribuinte obrigatório, não facultativo. Você fez aquilo de bom grado, achando que estava fazendo o melhor para você e acabou perdendo dinheiro. E ele achou, Verônica... Virou doação para o INSS. Verônica, eu já entendi que isso aí eu não vou receber, eu fiz de cabeça quente e eu consegui mostrar para ele que não, ele tem possibilidade de receber esses valores também. Mas na cabeça dele, ele já tinha jogado quase 1 ano de contribuição perdido e descobriu que ele poderia rever esses valores com um planejamento previdenciário. Então, planejamento, inclusive, é para te preservar de uma situação dessa. Se você estiver contribuindo como facultativo e trabalhando, você vai ter um grande problema e achando que está fazendo tudo certo. E depois não tem como chorar sobre o leite derramado. O INSS não vai querer saber por que você errou. Ele não vai dar uma colher de chá e falar... Tudo bem, mas você estava contribuindo, né? Vou mudar aqui. Vou te ajudar. Ele não vai fazer isso. Então, a gente volta para essas situações do quanto que é importante nesse cenário. Perfeito. Perfeito. A gente recebeu uma outra pergunta aqui também, e eu recebo ela muito no dia a dia do escritório. Para conseguir afastar por acidente de trabalho, precisa de ter CAT, precisa de ser aberto o CAT. E aí a pessoa está falando aqui que a empresa dela se recusa a emitir o CAT, se isso tem alguma consequência, se ela vai perder esse benefício, alguma coisa nesse sentido. Uhum. O CAT é um documento importante, mas é um documento essencial para esse tipo de benefício? Não, existem clientes que conseguem, de fato, benefício, o chamado B91, para os casos, sem necessariamente ter a emissão da CAT. A empresa ela é obrigada a emitir a CAT, ela é obrigada quando, de fato, há um acidente. Acidente. O que é um acidente? Estava trabalhando, caiu da cadeira, aconteceu alguma coisa, derrubou alguma coisa, enfim, teve um acidente específico, acidente mesmo, eles vão acabar emitindo essa CAT. O que geralmente o banco, e provavelmente a recusa está sendo em razão disso, tá? Situações que são de doença ocupacional. Doença ocupacional, o banco se recusa a emitir a CAT porque ele entende que aquilo não é um acidente. Então, ele vai se recusar a emitir.
O que geralmente acontece é que, às vezes, as pessoas se deslocam até o sindicato emite a CAT. Então, Verônica, é só com a CAT que eu vou conseguir esse benefício? Não é um documento excepcional para esse benefício. Não é porque pela ausência dele que você não conseguiu esse benefício. Muito pelo contrário. Se a gente tiver documentos que vão comprovar a doença ocupacional, já vai ser o suficiente ali para conseguir esse tipo de requisito. Principalmente o laudo médico, né? Exatamente, que o laudo médico vai ser muito mais favorável para você do que a CAT. Mas se tiver a CAT, ótimo, a gente vai trabalhar com a CAT também. A situação é que a CAT é emitida pelo sindicato ou pelo médico, né? Qualquer um pode entrar e emitir a CAT. Ela tem um valor muito relativizado. O valor dela maior é quando o próprio empregador emite. Aí ele está reconhecendo que houve aquele acidente dentro do ambiente de trabalho. Aí perfeito, esse documento vai ser essencial. Mas não tendo ele, você ficar procurando que um médico faça essa emissão, ou você mesmo entra no site para fazer a emissão, ou o sindicato fazer a emissão, não é tão relevante. Não se preocupe com a CAT. Se preocupe em ter bons documentos, se preocupe em ter um médico que vai te dar uma assessoria boa também, que vai entender que aquela situação que você está passando é em razão do banco, das suas atividades, que a gente comprovando a doença ocupacional, a gente consegue um bom benefício, sim. E um bom advogado para te acompanhar. Com certeza. De preferência, se for do BRM Advogados. Aproveitando, né, que a gente está falando de benefício, a próxima pergunta vem muito a calhar, né? Qual que é a diferença, então, do benefício B31 e B91? B31, traduzindo, auxílio doença comum. O que é auxílio doença comum? Qualquer doença que a gente está aí defasado para acontecer. Às vezes você está passando por alguma cirurgia, vai precisar afastado. B31 é uma cirurgia que não é, às vezes cirurgia estética, agora uma cirurgia específica de alguma outra área que não esteja correlacionada com o seu trabalho, que fique claro que seja alguma doença que não está necessariamente ligada à sua atividade, ao que você trabalha. Então, isso aí vai ter um auxílio doença comum, que é o chamado B31. E tem o auxílio doença acidentário, que é o B91, né? Qual que é a diferença, então? O auxílio doença acidentário vai ser de um acidente mesmo, acidente de trabalho, ou às vezes uma doença ocupacional, que é o que a gente estava falando anteriormente aqui. Às vezes você não vai ter uma CAT por conta de um acidente mesmo que aconteceu no local de trabalho, mas você vai ter uma doença ocupacional bem atestada e isso também vai te dar o direito ao B91, desde que comprovado que aquela doença só se originou em razão das suas atividades, em razão do seu trabalho. A gente consegue o B91 também nesse sentido. Qual que é a diferença? Por que o B91, eu acho que isso que nunca fica claro, eu acho que essa pergunta está muito relacionada a isso. Por que o B91 é tão importante? Por que eu preciso brigar tanto pelo B91 e não pelo B31? Eu estou afastada, estou recebendo meu benefício da ótimo, mesma forma. Por que esse B91 é tão importante? O B91 ele é importante, primeiro ponto, quando você se afastar, seu contrato de trabalho fica suspenso. Ou seja, suas remunerações não serão mais pagas pelo banco. É claro que nós temos uma exceção com relação à convenção coletiva. Estou trazendo mais para um cenário comum, um trabalhador comum agora. Mas a gente tem uma exceção específica com relação às complementações de aposentadoria, complementação com relação ao benefício previsto na convenção coletiva. Mas seu contrato vai estar suspenso, você não vai receber mais com relação às suas atividades específicas. Em contrapartida, o FGTS também não será depositado, né? Porque você está afastado pela INSS. Já o B91 te garante que, por todo o período que você se afastar, os depósitos de FGTS serão feitos e que vão impactar economicamente de forma considerável. Se você levar em consideração que às vezes fica 6, 7, 8 meses aí afastado, são 6, 7, 8 meses de recolhimento de FGTS, que vai impactar de uma forma considerável aí as suas remunerações, os valores que você vai receber aí ao longo do período. Em contrapartida, você tem o que a gente chama de estabilidade. O que é essa estabilidade? Durante 12 meses, você não vai ser desligado. E a contagem desses meses, 12 meses também, precisa ficar muito clara. Não é 12 meses a partir de quando você diagnosticou aquela doença. São 12 meses a partir que você retorna ao trabalho, ou seja, quando você estiver apto pelo INSS a retomar as suas atividades. Então, você fica com 12 meses garantidos que o banco vai ter que readequar suas atividades, te realocar dentro de onde você estava trabalhando, as suas funções, como você trabalhava antes. Então, você tem esse cenário que é extremamente favorável para você também. E nesse cenário do B91, né, dessa estabilidade,
ela é prevista do retorno porque é um tempo mínimo que você precisa para, voltando para a atividade, identificar se realmente você está melhor. Porque é muito comum a pessoa trabalhar ali mais 2, 3 meses e precisar afastar de novo. Sim. Porque ela não está 100% curada. Por isso que é desse retorno. E já aconteceu, né? Já teve casos no escritório que voltou, o banco demitiu e tentou pagar só a estabilidade, pagar os meses faltantes da estabilidade. Não funciona bem assim. O direito desse trabalhador é ao trabalho. Então, se ele quiser ser reintegrado e continuar no banco, mesmo o banco pagando a estabilidade, ele teria o direito de retorno. Justamente porque pode ser que ele não esteja bom ainda, não esteja 100% saudável. Mas é possível, né? Essa pergunta é sempre muito comum. Voltei, não quero mais. É possível? É possível em formato de acordo. O trabalhador precisa concordar com essa demissão, com o pagamento dessa estabilidade. Porque aí ele está abrindo mão de permanecer nesse trabalho durante esse tempo. Exatamente. E tem que ser uma decisão muito bem pensada, né, Vitor? Porque quando você volta para as atividades, que você vai realmente ver se você aguenta aquela pressão de novo, se aguenta aquele dia a dia. E aí, de repente, para se realocar no mercado, ainda que você aceite a estabilidade, pode não ser a melhor opção, porque você não vai conseguir voltar ao mercado. Então, talvez seja interessante ver realmente se você está apto. Verônica, e se o trabalhador for afastado, tiver um B31, entender por algum motivo que deve ser um B91 ou uma análise de advogado, ele precisa recorrer à justiça, ele precisa fazer um recurso administrativo? Como é que funciona isso? Isso é importante a gente deixar bem claro, porque acontece muito assim, as pessoas recebem B31 e tem um prazo que todos são comunicados no momento da concessão do benefício. Você tem 30 dias para recorrer daquela decisão junto ao INSS. Se você receber um B31 e não recorrer dentro desses 30 dias, é como se você estivesse dando um ok para esse benefício. Ou seja, a partir de agora eu estou me afastando pelo B31, concordo a partir dos 30 dias, passou os 30 dias, não recorri, então eu estou concordando com esse benefício. Você vai pedir prorrogação, concede a prorrogação. Só que aí chega um momento onde cessa essa prorrogação desse benefício. E aí o que acontece? Agora eu quero recorrer porque eu quero prorrogar o meu benefício e porque eu quero a conversão. A conversão, você tinha os 30 dias da data que foi concedido esse benefício. Então tome muito cuidado. Não é só porque você se afastou que é uma dor de cabeça a menos. A gente precisa ter esse cuidadozinho aí, esses detalhezinhos para chamar a atenção. Como que eu vou fazer, então, para optar? Você vai optar pelo recurso. Eu faço isso de forma administrativa, eu faço isso de forma judicial. Você pode até optar pelo judiciário, mas você vai acabar se esbarrando especificamente quando você optar por recorrer direto ao judiciário. E isso é uma coisa que eu deixo muito claro para os nossos clientes, do risco de você já querer atropelar as instâncias, os órgãos específicos que estão ali para atender essa demanda e já ir correndo para o judiciário. O que acaba acontecendo? O cliente não quer recorrer de forma administrativa, porque às vezes tem um conhecido que recorreu e demorou muito o resultado, quero já ir direto para o judiciário. Você vai direto para o judiciário vai falar o seguinte, olha, você tinha meios para tentar solucionar isso antes de vir até mim. Por que você não optou por esses meios? Como você tinha outras formas para recorrer, eu não vou analisar esse caso por hora. Porque você tinha meios para fazer isso. E aí, geralmente, quando essa decisão sai, já se passaram os 30 dias do seu recurso administrativo. Você vai ficar a ver navios. O que eu aconselho a que seja feito? E que, com certeza, com base aí, com a ajuda de um advogado especificamente atuando com relação a isso. Faça um recurso administrativo. Não deixe de fazer um recurso administrativo, mas demora muito. Concordo, o INSS infelizmente tem deixado a desejar nesse ponto. Só que aí, quando você for ao judiciário, você vai acionar o judiciário de uma forma diferente. Você vai falar para o judiciário assim, olha, eu fiz o que estava dentro das normas, eu fiz dentro do que estava da lei. Eu acionei os órgãos específicos para revisar o meu benefício. Só que benefício de INSS, você está em alguma situação que é muito urgente, você está passando por alguma situação que precisa ser resolvida o quanto antes. Você não pode ficar esperando 6, 7, 8 meses ali para ver se o INSS vai te dar algum retorno, e às vezes esse retorno é até negativo. Você não pode ficar à mercê, porque às vezes você vai retornar o trabalho até antes dessa decisão. Aí você vai ter um cenário diferente no judiciário. Você vai falar para o judiciário o seguinte, olha, eu tentei.
Eles não me responderam. Eu não posso ficar à mercê do sistema, do Estado, para obter essa resposta. Então, eu estou recorrendo ao judiciário para garantir o meu direito. Então, é por isso que agora a decisão do judiciário vai ser em razão da inércia do INSS. Você vai ter uma situação completamente distinta. Então, se eu puder, é claro que são casos a casos, serão analisados com maior carinho, com riqueza de detalhes quando precisar, mas de uma forma geral, precisa recorrer de forma administrativa antes de acionar o judiciário. E quanto tempo você acha assim, mínimo para esperar o seu recurso administrativo? Né? Entrei com recurso, quanto tempo eu espero para fazer a via judicial? O que você acha que seria o ideal? Em torno de uns 3 meses, mais ou menos. Existem portarias, existem decisões, existem leis específicas que falam desse tempo que o INSS tem para te dar um retorno a respeito. Já foi de 30, o INSS fez um acordo específico aí pedindo mais 45 dias. Existem portarias que discutem o tempo de recurso, não tem uma norma específica dizendo quando o INSS tem obrigatoriedade em te dar esse retorno. Você tem uma série de fatores aí que vão impactar, mas em torno ali de 3 meses, mais ou menos, se o INSS não manifestar sobre o seu recurso, já é viável sim acionar o judiciário. Perfeito. Falando aí, né, de doenças, né, a nossa próxima pergunta é sobre isso. O que é a danada síndrome de burnout? Essa pergunta acho que está toda semana na caixinha. É caso de acidente do trabalho? Burnout é caso de acidente de trabalho, doença acidentária, sim. Por que eu trago e sou defensora do burnout como doença ocupacional? Porque geralmente você vai se desenvolver o burnout em razão das suas atividades, do que você está trabalhando ali no dia a dia. É porque o burnout, ele geralmente, quando ele vai ser diagnosticado, a pessoa tem uma série de situações anteriores que vão remetendo a ela um quadro depressivo, um quadro ansioso, um quadro de pânico, até ela entender que o que está acontecendo com ela não é uma depressão. Ela está sofrendo burnout, é uma síndrome de burnout aquilo ali. Então, ela vai demandar muito até aquilo ali ser de fato diagnosticado por um bom médico, é claro, vai demandar muito tempo. E o que é a síndrome de burnout? Dia a dia, você tem ali tantos para bater de meta, X metas. Você já foi dormir pensando na bendita da meta. Não consegue mais, o que eu vou fazer? Essa meta já está impossível. Primeira coisa que você tem no dia é uma reunião. Antes de você começar as suas atividades, a primeira coisa que eles falam é, olha, quando que você vai bater a sua meta? É a primeira coisa que eles falam. Tem uma coisa antes, né? Muitas vezes é uma mensagem no WhatsApp quando ele acorda. Antes Sim, da reunião. antes. Então ele já vai ter uma tremedeira. Tá saindo de casa, já começa a se tremer todo. Ele senta pra frente daquela reunião e uma palpitação gigantesca. Parece que o coração vai parar. Um fôlego já excessivo. Por quê? Por conta de uma reunião que foi marcada. É uma reunião. Pela atividade dele, ele precisa passar por essa atividade, ele tem que trabalhar, ele tem que passar por essa reunião. Então, ele já tem essa situação ali. Aí você vai vivendo situações dentro do banco que vão piorando esse cenário. E depois você vai para casa e é o único lugar que você tem de calma. Por quê? Questões psicológicas são multifatoriais. Você tem N fatores que vão levar em consideração, serem levados em consideração. Só que aí você vai olhar a vida do bancário, o casamento está bem. A família é o único alicerce que ele tem. Fora do banco, ele consegue ter minimamente uma vida mais tranquila, mas ele, da segunda-feira, o horário dele ir para a agência, o celular desperta, o choro começa, a tremedeira começa, a falta de ar começa. Enxaqueca que não passa. Exatamente. Então, você tem uma doença específica ali que está correlacionada com o seu trabalho. Então, você vai ter uma série de fatores que vão ser levados em consideração. E burnout não é só a enxaqueca, não é só a tremedeira. Isso a gente está falando de casos que são mais clássicos. A gente tem clientes que chegaram ao extremo de tentar contra a própria vida. Em razão do banco. Não foi porque tinha um problema familiar, um problema com aquela pessoa específica, com ela mesma, que ela tinha questões ali que precisavam ser resolvidas. Pela cobrança excessiva, às vezes. Porque a pessoa começou a colocar em xeque o que ela era, porque ela estava fazendo coisas dentro do banco para alcançar uma meta específica que ela nem imaginava que ela poderia fazer. Ela se vê em frente de uma situação e começa a colocar em xeque porque por uma pressão para ela atingir um valor, um número. Sem falar que às vezes também eles passam por situações
de um estresse extremo. Eles são extremamente visados. Você está falando de uma agência bancária. Quantas vezes a gente não viu aí agências bancárias sendo estouradas com dinamites, quadrilhas assaltos, especializadas nesse tipo de assalto? Gerentes que foram sequestrados em casa, com a família, para depois ir lá na agência porque ele é um gerente. Ele não foi sequestrado porque ele é uma pessoa qualquer, ele é gerente. E aí ele se vê dentro de uma situação dessa, com uma arma apontada para dentro para a cabeça dele. A família dele inteira sendo ameaçada. E depois que passa tudo isso, ele toma uma advertência ainda, porque ele não cumpriu os requisitos de segurança do banco. Como que fica a cabeça dessa pessoa? Isso porque eu gosto de trazer esses extremos também para as pessoas entenderem que o burnout, porque às vezes fica parecendo que é só aquele cansaço, aquela fadiga. Cansado. Não, gente, o burnout é assim no de esgotamento. Exatamente. É esgotamento, a pessoa não dá conta mais. É aquele nível de exaustão física e mental a ponto que te deixa a tomar decisões que são questionáveis. Você está extremamente exausto, você está extremamente cansado, você está passando por pressões que você nunca imaginou que você passaria. Então, é claro que isso é uma doença. Uma cadeia de sintomas, às vezes até opostos, né? A pessoa fica excessivamente ansiosa, então fica agitada, mas também vem abaixo e ela está extremamente deprimida. E aí ela não consegue dormir, aí precisa tomar uma medicação para dormir, daí a pouco ela não consegue acordar para trabalhar, é outra medicação. E enxaqueca, outra medicação. Ela está com tanto remédio e situações na vida que o que ela vai ver é uma doença. Ali são vários sintomas de uma doença específica por conta do trabalho. Exatamente. Então, estando diretamente relacionado à sua atividade, é um acidente, tem que ser tratado como B91, precisa ser reconhecida a doença ocupacional, precisa, sim, deixar bem claro e evidente que aquilo só está acontecendo pelo que você faz dentro do banco, pelo que você faz dentro da agência. Não é por questões psicológicas alheias, por situações multifatoriais, como é colocado. Você está só vivendo aquilo ali em razão da sua atividade, do seu cargo. Então, e hoje o INSS já reconhece isso. O maior problema que a gente encontra é a dificuldade em que os psiquiatras atestem isso no laudo. Porque na maioria das vezes, em vez de colocar ali a CID, que tem CID específica para síndrome de burnout, ele vem e coloca crise de ansiedade generalizada, depressão, e vai colocando aquelas várias outras questões. Cita todos os sintomas, mas não cita a CID. E não cita a CID. E aí o INSS faz o quê? Ele vai escolher uma daquelas que ele entendeu que é mais relevante na hora da perícia. E aí você pega um laudo, o médico já está te acompanhando há muito tempo. Todas as vezes que você senta de frente para aquele médico, você fala, doutor, eu não aguento mais o meu trabalho. Mas como é que está a sua família? Não, é meu trabalho, eu não aguento mais. Mas aí no laudo específico, ele não coloca nada que aquele acompanhamento médico está sendo pelo trabalho. Ele vai apontar outros fatores. Ela se queixa de dor de cabeça, se queixa de esgotamento, se queixa de depressão, está fazendo uso de medicamento controlado e não falou nada, que ela só tomou a atitude de te procurar porque o trabalho dela chegou nesse nível tão desgastante que ela precisa de ser medicada. E se eu não tenho um laudo médico específico que vai trabalhar esses pontos, a probabilidade de você não ter um benefício reconhecido é bem difícil, infelizmente. Sem falar que você ainda vai precisar aí contar com a boa ajuda de um bom perito médico também que vai estar disposto ali no momento da sua perícia a te atender da melhor forma. Nem sempre é essa figura paciente, né, que vai te ouvir. Às vezes ele só vai olhar o laudo, mal te faz 2 perguntas e indefere o benefício. Isso quando não começa também a subjugar, né? Vai começar a olhar sua aparência, vai começar a olhar se você tá com a unha feita, se você tá... Isso é muito comum. Você vai pegar ali, às vezes, um laudo do médico e ele começa a narrar como que a pessoa chegou, como se o fato de você estar um pouco alinhada não tivesse problema psicológico. Então, você vai ter uma série de fatores ali que vão ser levados em consideração. Então, quanto mais munido de documento e quanto mais preparado para essa perícia você estiver, melhor vai ser o seu resultado. E se eventualmente não tiver um resultado positivo, você tem documentos que vão te resguardar para eventualmente uma ação. Com certeza. E deferir o B91 nesses casos é imprescindível porque a pessoa precisa se recuperar. Então, ela recuperou, ficou afastada, voltou ao trabalho, ela precisa de ter essa, entre aspas, pressão de novo para ver se ela realmente recuperou. O Vitor usa uma expressão que é zerar o HD, né, Vitor? Tem que zerar o HD. Então, assim, ela realmente tem que zerar o HD, ela tem que se recuperar, até mesmo se ela não quiser banco mais,
mas ela está apta a procurar outro emprego, a se recolocar de outro... Se realocar no mercado. De forma Para tomar essa profissional. decisão, ela tem que estar bem. Exatamente, senão ela vai Senão ficar é uma decisão assim, no desespero. ela não vai conseguir passar numa entrevista de emprego. Vai achar que Você em tem esse todo benefício lugar que ela vai negado, a trabalhar. pessoa foi demitida eventualmente e ela não vai conseguir passar mais numa entrevista de emprego. Ela vai ter crise de pânico em pensar em entrar numa agência para fazer uma entrevista. Tem clientes nossos que, em conversa, a cliente tinha uma bolsa específica que ela ia trabalhar. Ela tinha uma bolsa. A Verônica só usava essa bolsa. Ela afastou no INSS, ficou um período afastada, escondeu a bolsa. Aí teve um resultado dali da perícia que ela precisava ali eventualmente discutir, enfim. Ela viu a bolsa, ela entrou em pânico, porque ela viu a bolsa que ela usava para trabalhar. Ela começava a chorar compulsivamente desse cenário, só de cogitar a usar a bolsa de novo, porque era uma bolsa específica que ela usava para fazer um trajeto específico, já entrava em pânico. Então, como que essa pessoa vai ter condições... gatilho, né? Exato. Como que essa pessoa vai ter condições de achar que ela tem capacidade para voltar para qualquer trabalho, não é só pelo banco, não é só... então se desliga, parece que é fácil, né? Então sai do banco, é muito fácil, parece que é fácil resolver, é só se desligar. Não, essa pessoa está em condições, ela está colocando em xeque a capacidade dela de trabalho, ela está colocando em xeque, ela começa a duvidar se ela de fato tem condições de trabalhar em qualquer lugar, seja no banco, seja em um outro lugar, seja uma atuação às vezes completamente distinta do que ela fazia, ela está colocando ali em xeque a capacidade dela, ela precisa se tratar. Enquanto ela não se tratar, não tiver um acompanhamento efetivo, médico, tanto médico como psicológico, como psicólogo ali acompanhando ela não vai conseguir retornar, seja para qualquer atividade. Então, por isso que é extremamente importante esse período de afastamento, para ela cuidar dela mesma. Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui que vai muito de encontro com o que a gente estava falando, sobre a perícia do INSS. Como se portar e quais os documentos levar nessa perícia? Isso é ótimo. A gente tem alguns benefícios que as pessoas estão com a perícia marcada para a prorrogação do benefício e vão sem qualquer documento. Acham que o médico só vai falar com ela, vai perguntar se ela está em condições de voltar. Ela vai falar que não. E aí ele vai falar, então estamos aqui mais 3 meses. Não, você precisa ir com documento. Porque se você não for com documento, seu benefício vai ser negado. Você vai ter que retornar logo na sequência. E novos documentos, né? Exatamente. Não são os mesmos documentos anteriores, porque já se passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do período que você já estiver afastado, e precisa de um laudo específico, um novo laudo, um novo atestado, dizendo como que está o seu quadro clínico daquela data para frente. Documentos próximos à perícia, inclusive, levando em consideração que o médico está te acompanhando desde a data do seu afastamento. Então, você vai levar aí documentos que já acompanharam a perícia, ok, mas documentos novos que vão demonstrar como anda seu tratamento, quais são os medicamentos que a partir de agora você está usando. Houve redução na dosagem? Não houve redução na dosagem? Como que tá? Um novo atestado, se for necessário. Então, você tem uma série... Se esse atestado está vinculado ao fato que te afastou lá atrás, porque não adianta nada você ir com um atestado, tratamento psicológico, levar um atestado que você quebrou o braço. E aí você vai falar, não faz sentido, é um novo... Eu quero mais tempo por causa disso agora. Eu tava com um problema na cabeça, agora é o braço. Não, o INSS vai falar, não tem correlação. Você estava se afastado em razão do tratamento médico dessa doença específica. Então, precisa ver se os CIDs estão todos ok. Isso é um cuidado que o nosso escritório tem e isso é que a gente sempre faz. O cliente está prestes a fazer a perícia, a gente já deixa bem claro, olha, quando tiver com a data próximo à perícia, entre em contato com a gente vai revisar todos os documentos que você estiver. A gente vai analisar documento por documento. A gente vai bater um papo, vai conversar com você para ver como que vai se portar ali, como que vai ser essa entrevista, como que você vai atuar ali de frente para o perito às vezes olhar para você, porque às vezes o perito nem olha. Então você vai ter ali um acompanhamento específico em conjunto também com o médico, volto a dizer, para ter o melhor benefício e o melhor cenário para você. Show de bola. E a necessidade também do cuidado, né, com a aparência. Às vezes a pessoa vai para essa perícia como se estivesse indo para a festa, né? Sim. Então, já que estou indo para o INSS, cuidado, porque você está, por exemplo, com um adoecimento psicológico, não faz sentido você estar com uma roupa extravagante, né, com uma maquiagem extravagante. Às vezes, a gente vê muito isso sendo uma defesa, né, do trabalhador, né? Porque como ele está se sentindo muito mal, ele vai fazer essa configuração, né, para a festa, para ir para a perícia,
E não é o ideal é ser da forma mais neutra possível, né? Evitar, né, excesso de bijuteria, excesso de maquiagem. Não é para ir maltrapilho, rasgado, né, sujo, sem tomar banho. Não é isso, né? A gente não tá querendo maquiar o problema. Mas eu também não quero maquiar uma festa nessa perícia. Maquiar também, porque muitas vezes o problema psicológico ele acaba sendo uma barreira que a pessoa vai criando. Eu preciso me arrumar, porque se eu não me arrumar, eu não tenho ânimo para sair de casa. Uhum. Então, se eu não passar uma maquiagem, eu não tenho condições de sair de casa. Isso aqui é para tentar me dar uma força, um auxílio. Eu preciso passar um batom vermelho, no caso das mulheres, porque aí me dá uma vida, pelo menos. Porque eu tô parecendo uma morta, andando para lá e para cá. E às vezes isso vai ser usado contra você. Você tá ali passando. Infelizmente, é uma situação que O perito não que olhar, você chega e fala, essa pessoa tá ótima. E eles veio como se fosse pra registram no festa. laudo. Eles registram isso no laudo, eles registram como que você tava, a roupa que você tava usando, se a unha tava feita, se a unha não tava feita. Cílios, alongamento de cílios. Eu vi a última eu achei sensacional. Ele reparou que ela tinha alongamento de cílios. Ou seja, uma pessoa que tá passando por um tratamento psicológico, psiquiátrico, ela não pode fazer alongamento de cílios, porque aí ela não tem um benefício concedido. O perito deveria ter competência técnica para entender que isso não é nenhum sinal de que a pessoa tá bem, tá? De repente ela tá até lutando realmente para ficar bem, ela já tá afastada há um tempo e realmente acontece isso, a pessoa se arruma para sair de casa. Às vezes a pessoa tá 3 meses em casa. Ela tá 3 meses em casa, afastada, realmente depressiva, alguma coisa nesse sentido. Foi um pedido da família para ela se arrumar às vezes. Exatamente, não arruma, já aproveita que você vai sair, já se arruma. Você sempre gostou de estar arrumado. Esse externo ajuda a mudar o interno. Mas esse né? conselho nosso é porque a gente sabe na prática que isso pode ser usado contra você, então é melhor evitar. Então você vai ter aí, às vezes, a sua família, porque é aquele momento que você vai ser obrigada a sair de casa. Obrigada a sair de casa. Você não está saindo de casa para nada. Você está sendo obrigado. A família, às vezes, vai tentar utilizar desse artifício, dessa obrigação sua de ter que cumprir esse requerimento e tudo, passar por essa perícia, para tentar te tirar de casa, às vezes, para tentar fazer levantar um pouco mais. Vamos aproveitar que você vai na perícia, vamos sair pra gente almoçar, vamos sair pra gente fazer alguma coisa. Você gostava tanto de fazer um passeio naquele lugar. Às vezes ela tá ali daquele jeito, não é nem porque ela quer, é porque foi uma orientação da família para tentar tirar ela dentro de casa, para fazer melhorar um pouco o astral dela, para fazer ela tentar ter uma vida de novo, um fôlego de novo de vida, e acaba aí, volta pela competência também do perito, porque você tem um INSS que vai atender, gente, de dedinho quebrado a transtornos extremamente complexos. E às vezes o médico que vai te atender não é um médico psiquiatra. Então ele vai usar desses artifícios para negar seu benefício. Então tem que ter esse cuidado, tem que se resguardar o máximo possível para você não ter que. E a gente sabe da dificuldade que é para esse perito também, né? Defendendo um pouco, só para trazer o quadro como um todo, né? A gente sabe que tem muita gente que vai para o INSS tentando ali um benefício que às vezes não tem direito. Então eles têm que fazer esse filtro também. Então tá ali o dia inteiro recebendo várias dores, às vezes eles ficam mais anestesiados. Então se você chega de uma forma que não tá te favorecendo para aquela perícia, às vezes já vai ser uma barreira. Aí ele olha um laudo que não tá adequado, outra barreira. Então a gente tem que evitar essas barreiras. Exatamente. E por isso essas orientações. Gente, eu acho que o podcast foi extremamente rico, extremamente valioso para o nosso público. Eu fiquei extremamente feliz com tudo que foi trazido aqui hoje. Eu acho que a gente encerra com chave de ouro nessa última pergunta. A gente até tinha mais algumas perguntas aqui para responder. Fiquem tranquilos, né? As outras perguntas a gente vai responder em novos momentos. A gente está aguardando para fazer depois um podcast só de perguntas sobre temas variados para tirar todas as dúvidas de vocês. Mas eu achei que foi extremamente valioso para o bancário. Com certeza. Assim, esse projeto, tanto do podcast quanto da gente criar um setor voltado para bancário administrativo no escritório, a gente vai contribuir muito com a vida do bancário. Então, realmente, eu fico feliz de participar desse projeto. Eu mais ainda, né? Além de feliz, orgulhosa também. Acho que a gente está tentando... A gente só demonstra o quão a gente tem um cuidado e um carinho. Eu falo muito de cuidado e carinho com o cliente, porque para quem atua do outro lado da mesa... Eu, Alan, o doutor Gustavo também, a gente sentou do outro lado da mesa. Eram números. Como é que eu posso reduzir esse passivo aqui? Eram números. Quando a gente passa para o outro lado, tem uma história. O que aconteceu com essa pessoa? A gente está disposto a te ouvir. A gente vai te ouvir. O que está acontecendo? Por que você está fazendo esse tipo de tratamento? Você já procurou um médico?
Então, esse cuidado, esse carinho todo que a gente tem com o escritório, com os clientes que estão atendidos lá, extremamente importante. Acho que a gente procura ferramentas, não só o atendimento exclusivo ali no escritório, mas aquele cliente também que às vezes ainda nem marcou uma consulta com a gente, nem marcou um horário ainda com a gente, já tem tantas informações que ele já pode se resguardar ao máximo, seja pelo podcast, seja pelo Instagram, seja pelo canal do YouTube, que eu acho extremamente importante também para auxiliar ao máximo aí os bancários. Show de bola. Bom, além do nosso Instagram, né, Vitor Moura Advogados, onde mais nosso público encontra vocês? No Instagram, veronicacosta.s. Pode me chamar lá que a gente vai bater um papo. Vou adorar conversar com vocês também no escritório. Estou lá presente. Se eventualmente quiser falar sobre previdenciário, você vai ter o telefone, o WhatsApp do escritório que vamos te direcionar a mim. A gente vai marcar para conversar, para tomar um café da melhor forma possível. Meu Instagram é Alan Benones. A gente está lá postando sempre algumas novidades, algumas coisas do nosso dia a dia, decisões. Então, teve alguma dúvida, pode chamar que a gente está à disposição. Maravilha. Pessoal, esse foi o episódio número 2 do nosso podcast. A gente convida vocês a seguir o canal, marcar o sininho para que vocês possam receber as atualizações dos novos episódios. Queria agradecer a presença de vocês nesse episódio. E é isso. Agradecemos vocês aqui pela participação e acompanhem o nosso canal no YouTube. Esse podcast vai estar também presente lá no Spotify.